Olá, está começando o programa É Isso Aí. Eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós temos um programa diferente, especial, exclusivo, com uma pessoa que dispensa comentários. Vamos falar hoje sobre jornalismo investigativo e um pouquinho dessa personalidade muito famosa no nosso país e também no mundo. Estou falando do jornalista Saulo Gomes. Saulo, muito obrigado pela sua participação no programa É Isso Aí. Para a gente começar, fala um pouquinho de você, só para o pessoal pincelar um pouquinho. Rapidamente, eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1928, por isso eu já estou agora no caminho dos meus 90 anos. No jornalismo, eu estou há 61 anos. Em janeiro próximo estarei completando 62 anos. Como moço de subúrbio, eu nasci num subúrbio, nasci em Madureira, né? Entre os tamborins Rio de Janeiro. da Portela e do Império Serrano. Eu nasci exatamente num ponto intermediário entre as duas escolas. E lá eu vivi minha mocidade natural, de jovem do interior, pobre. Fui criado por minha avó, né, por motivos de família que não cabe comentar, né? E assim eu vivi a minha infância muito tumultuada, muito difícil, até 17 anos de idade. Aos 17, me sentindo muito largado ou muito sozinho, eu enveredei pela viagem. Comecei a fazer a minha primeira viagem, as primeiras viagens como viajante comercial, antigamente chamava-se o caixeiro viajante, em 1945. Viajei quase 11 anos ininterrupta pelo Brasil lá fora, como vendedor de mercadoria de todos os tipos, né? Tive pouca escola em consequência disso. Isso me atrapalhou muito a vida, tive um curso primário incompleto, mas graças principalmente ao jornalismo. Eu hoje tenho uma cultura geral relativamente boa. Conheço com profundidade muitos assuntos, pelo interesse que eu sempre tive de fazer a minha reportagem estudando, que falta muito aos colegas de hoje. O repórter não tem que pegar o microfone e fazer por fazer. Ele tem que fazer saber do que está falando. Saber o que está falando, com quem está falando, por quê. Detalhe, rapidamente. Como repórter investigativo, que enveredei por esse caminho durante muitos anos e fui muito feliz, no livro feito pela Adriana Silva, conta detalhes dessa minha história, dessa minha trajetória. São 52 reportagens que estão nesse livro. Quando enveredei para o jornalismo investigativo, principalmente, eu ouvi um determinado cidadão que teria um segredo para me contar. Muitas e muitas das vezes o meu entrevistado nesse jornalismo investigativo, no jornalismo político, que eu fui repórter político também, eu ia depois de muita conversa, depois da matéria principal feita, eu começava a especular sem a pessoa perceber quem era ele. E muitas vezes... A sua fonte. Luiz, na minha fonte. E muitas vezes eu fui descobrir coisas fantásticas. Ou seja, uma outra grande reportagem nasceu sobre um personagem com quem eu lidei, ou como informante, ou como personagem central de uma reportagem investigativa. Mas como você se sentiu, na época você trabalhando com jornalismo, como você se sentiu vocacionado para a investigação? Como é que surge isso? Luiz Rodrigo, eu costumo dizer que eu acho que eu já nasci para ser repórter. Porque é uma coisa meio curiosa. Eu, nesses quase 11 anos de viajante comercial, chamado caixeiro viajante, levado pelas mãos de um amigo, eu comecei a fazer locução em parques de diversões em circo. Tem algumas cidades que a gente encontrava um cirquinho lá atuando, estava eu lá metido de locutor, apresentando espetáculo, determinada parte do espetáculo, etc. Isso então me deu uma facilidade muito grande de desenvolver a minha fala. Decorrido alguns anos, um colega me viu trabalhando no circo, como apresentador à noite, e se aproximou de mim e me convidou para entrar num concurso de rádio. Uma rádio chamada Continental, no Rio de Janeiro, que era a primeira emissora no país que só cuidava de rádio, jornalismo e esporte. Anos depois veio a Jovem Pan, que é a antiga Pan-Americana de São Paulo. E ali eu comecei a desenvolver o meu trabalho. E fui muito feliz já no primeiro mês de trabalho, eu já tive grande atuação, porque eu tinha uma certa desenvoltura para falar, não tinha dificuldade em falar, e em meio a essa minha primeira experiência, com 2, 3 meses, eu me deparei
com a discussão sobre um crime no Rio de Janeiro, que envolvia, naquela época, a criação do primeiro Esquadrão da Morte. Tá. Famoso caso. Exatamente. Aí comecei a usar a expressão popular, né, Rodrigo? Fuçar. Comecei a entrar e, de repente, sem querer, eu descobri algumas coisas que envolviam segredos do chamado Esquadrão da Morte. Isso virou uma reportagem de alto risco, mas de grande repercussão. Aí alguém me despertou, alguém comentou que eu tinha todo jeito para ser um repórter investigativo. E a partir daí comecei a Isso começou o caminho nesse segmento. Exatamente, né? Então você pode dizer que o principal para se começar numa reportagem investigativa é a curiosidade. A curiosidade, inclusive, né? A curiosidade, lógico, há um ingrediente muito importante, a certeza e a vontade de servir. Nós podemos servir bem ao público, mas com riscos naturais. A verdade, né, Luiz Rodrigo, dói. É muito difícil. Para muitas pessoas, né? Quando se fala a verdade sobre uma pessoa que esteja envolvida em um crime político, são muitos hoje, né? Ou qualquer outro tipo de crime, uma reação natural, de defesa natural, é ameaçar alguns que não têm muita capacidade além disso, querer provocar desmentidos, é usar meios desonestos, infelizmente, de parte da mídia desonesta, que aceita dinheiro às vezes para tentar desmoralizar uma verdade, né? Mas quando se tem os cuidados que eu sempre tive, Rodrigo, eu acho que eu posso te dar uma ideia ao senhor telespectador, rápida, da responsabilidade com que eu vivi a minha vida profissional nesses 61 anos. Eu, durante 60 anos de jornalismo, eu fui processado 106 vezes. Que beleza, hein? Ou seja, 106 pessoas mais envolvidas. Descontentes com o seu trabalho? Mais de 106 pessoas, porque algumas eram 3, 4 interessadas no assunto, foram para a justiça dizer que eu era um mentiroso, que eu era um embusteiro. Não me preocupei, tive a preocupação natural dos advogados. Quantas vezes o advogado chegou para mim e disse: Saulo, olha, o fulano é um general, ele é muito poderoso, fulano é um governador, é bom a gente fazer um acordo, vai lá, faz um acordo, diz que você não tinha certeza. Eu digo: absolutamente, está aqui as provas. E eu enfrentei 106 processos em tribunais até militares, no Brasil inteiro, está a prova nesse próprio livro, e fui absolvido em todos os meus processos. Isso é inédito do jornalismo. Então, para começar, que é a pergunta que eu lhe fiz, para começar, precisa ser curioso, corajoso. Agora, medo vem a consequência. Isso é natural, né? Eu sou filho, meu pai era um gaúcho nascido perto da fronteira do Rio Grande do Sul e usava uma expressão que eu uso muito, não é valentia isso, mas eu costumo dizer o seguinte: eu não sou filho de pai, eu não sou candidato a herói, mas também não sou filho de pai assustado. Tá no sangue. Eu não sou filho de pai assustado, não sou candidato a herói. A verdade dói, tem que correr os riscos naturais. Eu fui vítima de mais de um atentado. Contra a sua vida? Contra a vida, atentado à bala, vítima de emboscada. Fiquei uns dias preso numa fazenda na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, com polícia cercando, a serviço de bandidos cercando uma fazenda para me prender e, consequentemente, me matar. Consegui me livrar, furar o tal cerco policial e estou aqui contando história depois de 62 anos quase do seu programa. Então, além de curiosidade e coragem, tem que ter muita sorte também, né? Porque passar por tudo isso... tem que acompanhar, lógico. Até também para os assuntos o repórter precisa ter um pouco de sorte. Como que funciona você administrar? Você é jornalista, não é advogado. Agora, tem muito advogado que não alcançou ainda essa soma de 100 e tantos processos, né? Como é que você administrava isso financeiramente? Porque você precisa de advogado para se defender. Como é que você conseguia isso? Geralmente não. Em quase todos os casos, as empresas pagaram advogado para me defender. Afinal de contas, eu não fiz para o prazer pessoal. Eu fiz para atender a empresa que eu trabalhava. Eu prestei um serviço à população, em parte. Eu denunciei falcatruas, eu denunciei os chamados poderosos, com a chamada... Falou advogado. Os advogados usam uma expressão muito importante. Diante de provas não há necessidade de argumentos. A chamada prova aprovada eu levava nos tribunais. Então, eu administrei dessa forma. Administrei com a verdade. Quem tem verdade não tem que se preocupar. Eu quero viver.
Estou vivendo, já vou fazer meus 90 anos, contando essa vida que eu vivi, atribulada, 1 ano e meio de cadeia no movimento revolucionário. A minha vida no exílio foi uma coisa muito dolorosa. Os acidentes que eu sofri, em 2 reportagens, 2 acidentes de avião, estou aqui vivo contando história. Um deles eu gravei a minha queda, é uma gravação histórica, eu cito isso no livro. Enfim, também tinha que ter o fator sorte e a natureza proteger. Eu tive o direito de viver meus quase 90 anos de idade. Você comenta sobre o seu livro, eu queria mostrar um pouquinho aqui. Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, por Adriana Silva. O grande é por conta da Adriana. Ah, é? Quem que é a Adriana? Adriana Silva é uma excelente professora de jornalismo, foi uma excelente secretária da Cultura na primeira administração aqui da Civera, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Representa Ribeirão Preto e muito bem em várias entidades, é presidente do Instituto do Livro, né? Daí está promovendo mais uma vez a 3ª maior feira de livro do Brasil, que é a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Enfim, a Adriana é muito culta, muito inteligente e durante alguns anos, eu estando em Ribeirão Preto, ela me entrevistou várias vezes no programa, na universidade onde ela era professora, e se empolgou com a minha história. Muitas pessoas fizeram proposta, até que um dia aceitei com ela fazer. Toda essa história foi gravada num período de quase 3 meses. Você sabe, eu estou há 3 anos e meio, e agora fui reeleito para mais 2 anos de mandato. Eu sou um ex-preso político e hoje eu presido a Associação Brasileira de Anistiados Políticos. É muito bacana. E posso presidir porque eu sinto a dor que aqueles colegas sentiram na cadeia. Nós vamos deixar essa conversinha para o segundo bloco. Nós temos que fazer um intervalinho. Pessoal, vou mostrar para vocês a capa da 2ª edição da revista Chibarro Gray. Tá muito bacana. Revista Chibarro Gray, como todos sabem, é uma revista de maçons da cidade de Ribeirão Preto. Ela trouxe agora o tema Os Maçons e a Abolição da Escravatura. É uma revista interessante, não é só uma revista comercial, é uma revista com matérias e temas muito interessantes. Se você encontrar por aí, dá uma pegadinha, pega a revista, dá uma olhadinha, dá uma estudada, tem matéria que vale a pena você se interessar. Saulo, nós temos que fazer um breve intervalo. Nós voltamos em 1 minuto. Oi, tudo bem, Luiz Rodrigo? Vamos falar sobre o ICMS da conta de energia elétrica. Você sabia que é indevida a cobrança de 25% deste imposto? Na sua conta, na sua fatura de energia elétrica, no campo distribuição, transmissão e encargos, incide o ICMS do governo estadual. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tal desconto, tal incidência de imposto é indevida. Você pode receber até os últimos 5 anos. Portanto, procure um advogado. Fica a dica. É isso aí, Luiz Rodrigo. SM Cutelaria. São facas artesanais de excelente qualidade e acabamento impecável. Tudo em aço 51x60. Belíssimas aquisições que você só encontra na SM Cutelaria. Fabricação de lâminas em geral. Afiação de facas e reformas é na SM Cutelaria Facas Artesanais. Ligue 997175188. A Gran Steak é conhecida pela excelência em seus cortes de carnes exclusivos e pelo seu ambiente sofisticado. E para você viver essa experiência, preparamos uma oportunidade. Durante este mês, o valor do jantar para o casal será de R$ 129,90. Curta uma noite agradável e saboreie os melhores cortes por apenas R$ 129,90 o casal. Gran Steak, a reinvenção do rodízio. 16 3911 9009. MAG Global, prestação de serviços, limpeza profissional pós-obra e industrial, portaria, segurança, jardinagem e a novidade, portaria remota, com atendimento via VoIP e toda a automatização para resolver seus problemas relacionados à portaria. Acesse magglobal.com.br e conheça melhor todos os nossos serviços.
Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o repórter investigativo com a personalidade, o famoso repórter Saulo Gomes. Antes de nós voltarmos à conversa, eu gostaria de fazer um anúncio aí. Vai ter a feira na FenaSucro, maior feira do mundo do setor sucro energético, e terá um grande evento promovido pela OAB Ribeirão Preto em parceria com a OAB Sertãozinho. Vai ser o primeiro simpósio de direito agrário e do agronegócio dentro da FenaSucro. Exatamente. Não perca, acompanhe no site da FenaSucro e Agrocana, acompanhe no site dia 25 de agosto, às 9 horas da manhã, primeiro simpósio de direito agrário e do agronegócio na maior feira do mundo do setor sucro energético, a FenaSucro. Queria também fazer uma abordagem aqui da primeira campanha de doação de fraldas. É uma campanha de doação de fraldas para vovôs e vovós. Vou falar para vocês os pontos de coleta. A farmacêutica na rua João Penteado, número 720. E na rua Barão do Amazonas, número 870, desculpem. É uma promoção organizada pelo programa É Isso Aí e também pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Pontos de coleta, Rua João Penteado 720 e Rua Barão do Amazonas 870. Contamos com a ajuda e participação de vocês. Saulo, no bloco anterior nós fizemos um introito sobre o que é o repórter investigativo. Precisa ser curioso, precisa ser corajoso. Independência. Não é isso? Independência. O que você pode citar de momentos que tem no seu livro, você já mencionou, que tem no seu livro algumas reportagens que foram emblemáticas, né? No momento em que você conseguiu encontrar o início desse processo de investigatório, como é que você executava? Porque uma coisa é ter o interesse em um determinado assunto, ter curiosidade, mas como é que era o passo inicial? Conta algumas peculiaridades que você passou. Passo inicial, lógico, tem que saber procurar o contato que é o informante, quer dizer, é o cidadão que não tem nome, que não pode ter nome, não pode dizer a sua fonte. Mas, normalmente, meu contato inicial é o seguinte, vou dar um exemplo muito rápido. Um dia chegou na redação nossa, na Tupi, em São Paulo, informação que a menina Márcia Regina Coronel, de 3 anos de idade, em 1967, havia sido raptada em Ribeirão Preto, já tinha uma semana, a polícia perdida sem saber o que fazer. Então, a primeira notícia dizia o quê? Que essa menina, que agora é uma vovó de 51 anos, que curte tudo meu na internet, ela mora em Avaré, e eu nunca mais a vi desde esses 3 aninhos de idade, vejo pela internet. Então, o resultado, a notícia chegou em São Paulo, nas redações, que um rapto havia começado com uma pessoa ligada a alguma coisa de Ribeirão Preto. Eu peguei um carro e vim para Ribeirão Preto. Aqui eu comecei a primeira coisa. Onde é que houve esse desaparecimento dessa menina? Em Santana, fui à casa da menina. Me deu um mínimo de informação. Qual a informação? O avô disse, olha, é uma moça loura que ficou aqui em casa uns dias, porque era mãe solteira e tinha uma menininha com ela e dizia que era filha dela. Se essa menina subiu no dia seguinte, por isso que ela depois levou a Márcia Regina Coronel. Mas eu só lembro, o avô da menina, só lembro que quem trouxe ela aqui foi um rapaz de Ribeirão Preto que tinha um caminhão que vinha buscar verdura no Ceasa. E ele, seu Saulo, falava muito mal português. Então, resultado, cheguei em Ribeirão Preto, fui procurar aqui onde tinha onde ficavam os caminhões que iam buscar mercadorias no Ceasa de São Paulo. Me disseram a localidade. Nessa localidade, quantos motoristas são? Eram um pouco, 25 ou 26 por aí. Tem algum estrangeiro? Tem um fulano que mora lá em tal lugar, era na saída da cidade, saída de Sertãozinho, que é italiano. Ele tinha uma loira aí que andava com ele, meio atrapalhada. Aí já acendeu uma lâmpada. Tem para entender? Aí, agora vou dizer o seguinte, eu digo nas faculdades quando faço palestra para os colegas. Eu uso uma expressão muito chula, mas que retrata o meu pensamento. Repórter só acredita no repórter que sente o cheiro de onde está a notícia. Tem que ir ao local. Principalmente hoje o perigo da internet. A internet é um ótimo veículo de informação. Mas
Eu não posso sentar numa redação, sentar se houve um sequestro em tal lugar. Colher as informações Colher apenas na informação, internet. acreditar que tudo que está na internet é verdade e botar no ar como se fosse coisa própria. Não. Então, eu vi, levantei o endereço, rastreei o trabalho desse moço, através dele conversei com ele de madrugada aqui em Ribeirão, ele me disse que era namorada, onde tinha deixado, mas principalmente onde ela morava. Então, fundamental, descobri que a raptora daquela criança morava em Ribeirão Preto. Quando cheguei na casa dela, os pais, muito pobres, estavam desesperados, chorando, assustados. Pelo amor de Deus, seu Saulo, minha filha é uma louca, já está desaparecida há 15 dias, porque ela estava com uma criança roubada. E assim começou a história. Então, em termos objetivos, para não deixar a conversa muito complicada, primeiríssima providência. Onde houve o crime, a polícia, quando investiga um crime, ela parte de uma pergunta, a polícia. A quem interessa o crime? Isso é a pergunta fundamental para qualquer investigação. E o repórter investigativo tem que ter um trabalho parecido. O repórter investigativo, verdade, é um policial sem arma e sem carteira. Movido pela paixão da E pela informação. responsabilidade de bem servir. Nós temos essa responsabilidade. Eu fico muito triste, porque eu costumo dizer nas minhas palestras que repórter investigativo é um ser em extinção, o que é lamentável. No seu livro aqui, eu já dei uma folheada, confesso que ainda não li, mas estou interessado em ler, estou curioso. Eu vi que tem uma passagem que você, em algumas situações, para conseguir descobrir esse furo de reportagem, você usou o uniforme de uma determinada empresa, você se fantasiava para conseguir. Como é que é isso? Conta uma passagem. Em alguns lugares, riscos, inclusive, me enquadrando na lei. Se eu De não praticar soubesse um usar. delito. Então, eu já entrei numa fazenda para procurar um bandido extremamente perigoso, me apresentando como engenheiro agrimensor. Então, fui fazer as medidas de uma terra, eu nem sabia o que era engenheiro agrimensor. Nem como que media. Mas dias depois eu estava vendo o cidadão na sede da fazenda, de quem eu me aproximei e levei para o Rio de Janeiro. Era um bandido, aliás, marcado para morrer pelo Esquadrão da Morte, né? Então, você me fez a pergunta. Você se fantasiava, você disse que vestia Então, uniforme de empresa. Está nesse livro aí, você vai ver a história da Copa do Mundo de 1958, é a tal história. Copa do Mundo de 58, uma sensação fantástica no Brasil. O Brasil é campeão do mundo depois de perder a Copa de 50, 8 anos antes no Maracanã. Ganhou o campeonato lá na Suécia, estava sendo transportado para o Brasil pelo avião, único linha internacional chamada Constellation da Panair do Brasil. Era uma empresa chamada Panair do Brasil que tinha o único avião de voo internacional Constellation. Fui para o aeroporto, lá já encontrei mais de 30, 40 repórteres. Todo mundo com a seguinte informação: não pode encostar no avião, tem um palanque armado para os repórteres a 50, 60 metros do local onde vai parar o avião. Então não pode chegar perto do avião, tem que fazer a reportagem à distância. Fiquei ouvindo a conversa. Então, as medidas de proteção são essas. As proibições eram todas. Aí, de madrugada, aí vem a história da intuição também, da coragem, né? Aí eu fiquei com atenção no galpão que abrigava os funcionários da empresa transportadora. Chamou o hangar da Panair do Brasil. Por volta de 4 da manhã, eu vi que todos os funcionários foram embora e apagaram tudo. Eu fui lá no galpão. Vi que a porta estava aberta, entrei com meia luz, tinha uma luzinha acesa, fiquei procurando, aí eu vi vários armários, boné de comandante, roupa de comandante, e num deles, macacão. Aí me deu um estalo, se eu estiver vestido de macacão, capaz de pensar que eu sou mecânico. E deu certo. E essa história que eu conto aí, eu estou aí nessa fotografia, vestido de mecânico. Me vesti de mecânico, peguei uma escova que eu encontrei na hora de limpar chão de avião, para eu ter alguma coisa na mão, porque todos os mecânicos, cada um tinha uma máquina, tinha uma ferramenta na mão. E fiquei circulando no aeroporto distante dos colegas de imprensa, para não ser reconhecido. Quando o avião desceu, estava escalado um mecânico para ir para a cabine do comandante para fazer manutenção. Eu subi na frente dele, tirei um aparelho chamado BTP, que está aí a fotografia, que estava dentro do meu macacão, botei a antena e comecei a transmitir a primeira entrevista de Pelé, Garrincha, Bellini e etc., os jogadores campeões do mundo de 58. Que bacana. Então, é tal negócio, quer dizer, eu era o mecânico de mentirinha. Lógico, foi uma das primeiras surras que eu levei
da aeronáutica. Literalmente. Quando eu saí do avião, eles me pegaram e me bateram bastante. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Agora, para a gente poder dar uma exclamação, você tem uma matéria que ficou conhecida mundialmente, que é sobre um meteorito em São Simão. Na sua terra. Exatamente. Como é que é? Aí vem a história do repórter. Estava na redação, aí chegou no Rio de Janeiro, desculpa, na Tupi de São Paulo, chegou uma informação. Olha, explodiu um objeto estranho, dizem que é um disco voador na cidade de São Simão. Então, todo mundo pendurado no telefone procurando informação de São Simão, até porque as comunicações eram difíceis. Na época. São Simão tinha uma situação tão precária que quem chegava em São Simão tinha que se hospedar em Pirassununga ou Ribeirão Preto. Eu fiquei hospedado com a minha equipe na casa de um gerente da Nestlé, naquela época. Por quê? Eu queria ficar no local onde ocorreu a história. Resultado, quando cheguei em São Simão, primeira providência. Quem viu primeiro o espetáculo? Quem viu primeiro e o quê? Foi numa cidade, foi na localidade, no Sucuri, uma estação de trem improvisada dentro de um vagão. Lá fui eu para lá. É a história que repórter tem que estar no local, sentindo o cheiro do local. Fui lá e entrevistei os 3 funcionários. Eles descreveram o que viram. Uma bola de fogo explodiu, tiveram um susto muito grande. Lembro que era 3h40 da manhã, isso era dia 14 de agosto daquele ano, de 67. E que então eles ficaram muito assustados, mas não sabiam o que tinha acontecido. Eu não fiquei só em São Simão. Eu soube que aquele objeto, quando explodiu, disparou pedaços em várias cidades. A luminosidade que ele despendeu, segundo comentários de entrevistas que eu fiz com motoristas de caminhão, ônibus e táxi, etc., de carros diversos, né? Foi uma claridade muito grande que ofuscou, inclusive, os faróis dos veículos. Nessa região toda, alguns veículos tiveram os motores paralisados, os motores apagaram no momento da explosão. Então, resultado, quando eu soube que os pedaços tinham caído em São Simão, desapareceram. É um efeito natural do meteorito. Ele faz uma cratera muito grande e se dissolve, né? Mas alguns pedaços raramente ficam em algum lugar. Aí me deram informação que em Pirassununga, numa fazenda da aeronáutica e de um major chamado Barberato, Rubens Barberato, tinha caído um aparelho desse. Quando eu cheguei lá, fui ameaçado de morte ameaçado de prisão pela aeronáutica. Porque em 67, tudo para o governo militar era terrorismo, 3 anos após o movimento revolucionário. E em meio a essas informações, me falaram das várias cidades onde o objeto espalhou pedaços e provocou danos. Um deles, Buritizal. Fui a Buritizal, constatei, está no trabalho que eu vou exibir amanhã na sua cidade, as fotografias da época, descobri a fazenda que teve telhados de várias propriedades dentro da fazenda danificados, com casas comerciais de Buritizal. Então, os pedaços que caíram em Pirassununga, a aeronáutica não deixou eu ver, nem ninguém ver, porque era segredo de Estado. Mas os pedaços que estavam em Buritizal, ninguém lembrou de ir lá. Eu lembrei de ir. Recolhi hoje esse meteorito, que eu vou falar sobre ele amanhã, em São Simão, tem o nome de Saulo Gomes. A pedra foi examinada depois de muitos anos no Canadá e é a primeira vez que um jornalista, um repórter no mundo, tem o seu nome perpetuado no meteorito. É muito bacana isso, né? Segundo a história e segundo a própria técnica explica, meteorito data da formação da crosta terrestre e tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Maravilha, hein? Agora, e recebeu o seu nome. São Simão. Está eternizado. Tá, se você botar lá na internet, meteorito Saulo Gomes, vai encontrar a história completa. Que bacana. Pessoal, infelizmente o tempo está acabando. Esta e outras matérias tem no livro essas informações, essas reportagens e muito mais, né? No livro do Saulo Gomes, o grande repórter investigativo. Já está nas bancas? Já está em todas as livrarias no Brasil inteiro. Então, olha, foi lançado vale a pena, eu já dei uma folheada, vou ler com certeza, vale a pena. Saulo, infelizmente o tempo é curtinho, eu lhe agradeço muitíssimo a participação no programa Isso Aí e espero com certeza recebê-lo mais vezes aqui. Os maiores acontecimentos políticos desses 61 anos, desde a crise com o Juscelino, passando pela renúncia de Jânio, Collor e etc., até o movimento 64 e mais para cá, eu estou presente neste livro com documentos e fotos da época, e mais as grandes reportagens policiais e os grandes crimes que pude denunciar no Brasil. Maravilha.
Pessoal, nós nos vemos no próximo programa. Por que programa? É isso aí.